Fala, povo de Deus! É um prazer nós podemos estar com vocês novamente aqui com o podcast Chamados. E hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco ela que é ministra de louvor, uma pessoa dedicada no que faz, naquilo que se dedica, ela sempre está disposta a fazer, né? E com nós hoje está aqui a Nathalie, mais conhecida como Nath, Nath. né? Ela hoje está aqui para conversar um pouco com nós, contar a sua história, contar seu testemunho, contar aquilo que Deus tem derramado sobre a vida dela. Amém, amém. Glória a Então, Deus. Nath, seja muito bem-vinda. Uma alegria te Obrigado. receber. Muito obrigada. Sabe que a gente ama muito a tua vida, a tua casa. Sim. Então, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Hoje nós vamos falar um pouquinho da tua vida, vamos mostrar, né, a tua trajetória. A Nath, ela já vem de uma família cristã, né, já de Isso. berço, né, Nath? Então, hoje nós vamos falar sobre a tua trajetória, tua infância, tua adolescência, tua juventude, o teu encontro com Samuel, a maternidade, o ministério, né? Um Eita, pouquinho de bastante tudo. coisa. Bastante coisa, né? Nath, então vamos lá. Podia contar um pouquinho para nós aí como é que é a tua vida ser filha de pastores? Olha, hoje eu enxergo como um privilégio, assim, né? Mas quando eu era criança, adolescente, assim, na fase adolescente foi muito difícil. Foi muito difícil nos âmbitos escolares, na questão também de ser exemplo, né? Porque apesar de filho de pastor, às vezes não ser pastorzinho, mas as pessoas esperam um bom Sim. testemunho, né? Sim. Isso às vezes é cobrado, muitas vezes é Muito. cobrado. Uhum. É filho de pastor, tem que se comportar como tal. É. Exatamente. E como que foi para ti criar uma identidade, né? Uhum. Tua própria, com tanta cobrança, assim, né? Tanta comparação. Eu vejo que por muito tempo, assim, a minha identidade não estava bem formada, né? Eu, principalmente em Deus, fazia muito, às vezes, o que os pais falavam, seguia a forma como eles ensinavam, né? Sim. Não tinha aquela real experiência com Deus, né? Aquele Sim. real conhecimento de quem Deus era, né? Na minha vida e a identidade que ele estava formando em mim. Isso realmente foi depois de um reencontro que eu tive com Deus, Aham. né? Que realmente aí eu vi quem eu era nele. Realmente eu era nele. Amém. Uhum. E Nath, assim, de princípio, então, você nasceu num lar cristão. Sim. Você vem de berço cristão e tal. Seus pais são cristãos? Tem mais alguém da família que já também vinha nessa Na trajetória? verdade, da parte do meu pai, todos sempre foram cristãos, assim. Da parte já da minha mãe, era uma mais pessoal católico, assim, né? E aí, meus pais tiveram uma trajetória muito linda também no casamento, Uhum. enfim, passaram por milagres. E aí, o meu pai, ele tomou a decisão de seguir a Cristo e a minha mãe, sem conhecer, decidiu também seguir ele. E Olha só. aí, eles tiveram casamento restaurado, muita Glória a coisa. Deus. Então, eu já vim desse testemunho deles também, né? E como que era a tua vida quando tu era criança ainda? Olha, eu sempre fui uma criança muito agitada, metida para as coisas, principalmente as coisas da igreja, né? Todo mundo dizia, nossa, que menina metida. Queria já. Tava sempre acompanhando os pais. Sempre, Você em tem tudo. a tua família é composta, então, por seu pai, sua mãe, você e mais a minha irmã, tua a irmã. Leandra. Isso. Então, era vocês duas, vocês têm que diferença de idade? 6 anos. 6 anos. Aham. Ela é mais velha Isso. e tu é a caçulinha. Isso aí. Então, as duas nesse mesmo ritmo. As duas nesse mesmo ritmo, sempre acompanhando nas vigílias, até nos montes, a gente sempre tava junto, né? Vivendo todas as experiências junto. Isso a gente vê com o tempo, a gente começa a entender muitas coisas, né? Eu sei que eu conheço teu pai, conheço tua mãe, sabe? São pessoas maravilhosas, são pessoas ótimas, sabe? E a gente vê que realmente eles tiveram todo esse cuidado, sabe? Assim, de Sim. mostrar o caminho, sabe? De dizer assim, não, é por aqui que vocês têm que andar, né? Então, Sim. eu vejo que hoje vocês vivem esse caminho mostrando para o filho de vocês, né? Exatamente. E assim, eu digo mais do que eles terem criado a gente e terem sido exemplo, meus pais, eles não desistiram de mim.
entendeu? Sim. Mesmo em fase de rebeldia, de momentos que eu não quis mais a Cristo, que eu quis viver a minha vida, eles nunca desistiram. E hoje Uhum. eu sou resposta das orações deles, sem dúvida, sabe? Da Sim. intercessão Sim. sobre a minha vida, Sim. né? Que E veio quando, deles. falando nessa parte agora, já vamos Uhum. passar para a adolescência, então, né? Quando que isso se tornou esse peso que te fez, então, sair da presença? Eu acho que no momento que começou a virar muito automático, sabe? Porque na fase ali da infância era tudo uma descoberta, né? A presença de Deus era algo. Eu acho que a criança ela é mais sensível e ela consegue, sabe, se entregar mais. E aí começou a chegar a parte da adolescência. Meu pai tinha assumido uma igreja e eu acho que chegou um certo ponto que aquilo começou a ser um peso, Uhum. sabe? E não ser de fato algo espontâneo, né? Isso tu tinha quantos anos, Nath? 11 anos quando ele assumiu, assim, até uns 14, 15, 14 anos, 15 Foi anos. nessa fase dos 14, 15 que tu se afastou, então, de Deus. Eu estava ainda dentro da igreja. Estava na igreja, mas afastada. O meu coração já estava, assim, aos poucos, já aquele brilho pelas coisas de Deus já não estava mais existindo, sabe? E que nem eu falei, não era nem por falta de oração, de exemplo também, né? Mas era assim, o mundo atraía com brilho, entendeu? Sim. Eu pensava muitas vezes, me questionava, né? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou aconselhar uma pessoa? Sim. Pensava muito no futuro. Se eu não passei por experiência nenhuma, eu cresci na igreja, tinha muitos esses questionamentos. Sim. Eu cresci na igreja, que mudança que eu tive de vida. Eu não conseguia enxergar uma mudança no sentido, porque eu já tinha crescido num lar cristão, né? Que tu conhecia pessoas que estavam com casamento né, acabado, ou doente, ou situações assim, né? E aí eu pensava, meu Deus, que testemunho eu tenho? Né? Eu pensava, né? Que testemunho eu vou ter? Olha né? só. Como é que eu vou orar pelas pessoas sem ter passado por nada, aconselhar? Eu pensava muito nisso, sabe? Mal sabia você, né? Nossa, tudo que viria depois. Tudo que viria depois. E quando, Nath, que tu percebeu que Deus tinha um chamado específico para você? Assim, a questão do chamado, assim, desde a infância. Eu senti Deus me chamando, assim, sabe? Tive experiências desde criança, nesses momentos que a gente acompanhava, né? Que eu acompanhava Conta aí meus uma pais. experiência que tu lembra. Ah, sim. De criança agora. De criança. A primeira vez, assim, que a gente foi no monte, né? O monte sempre tem, né? Que foi, eu acho que para quem vai é algo que marca, porque a gente estava orando e a presença descendo, e aí meu pai me cutucou assim, e eu abri os olhos e tava todas as folhas assim fosforescentes, sabe? E eu vi aqui real, sabe? E aí eu disse pro meu pai, eu vou levar uma folha para casa. E aquela folha brilhou até no dia seguinte. Então isso foi uma coisa que eu senti. Marcou a tua infância. Exatamente. De algo que Deus estava movendo ali, sabe? Essas experiências no monte, né, são muito fantásticas. Tem gente que tem essa experiência, tem gente que vai e não consegue nem orar, porque tem medo. Entende? E eu aconselho a pessoa que tem um certo medo desse tipo de coisa, não ir ao monte, mas sim se preparar. Se preparar, porque existe toda uma consagração também, não é bem assim, né? Ela está preparada para estar lá, porque lá Deus vai falar. Vai falar, sem dúvida. Entende? Então... Eu acho que é um ambiente que tu se desconecta de tudo, sabe? Então fica mais propício você a ouvir a voz de Deus. É que, na verdade, o que acontece? Nós, hoje, talvez os cristãos de hoje, eles não estejam tão preparados, porque hoje não se fala mais muito em ir ao monte, né? Por exemplo, nós temos um pastor que a gente conhece, né? O pastor Luiz, que tem experiências fantásticas com Deus. Sabe? Deus dá presentes para ele. Então, assim, são coisas que só quem vai, só quem já foi, né, já participou, sabe o que é. É que, na verdade, tu sai, por exemplo, da zona do algo do cômodo, natural. Né? Às vezes até de, por exemplo, tu ir orar na igreja. Né? Tu sai, tu tá ali no meio do nada, né? Orando, enfim, né? Às vezes no meio do mato, normalmente no meio do mato, né? Então, às vezes, tu vai sair da tua zona de conforto. Mas, porém, Deus honra, né? Deus honra. E eu acho que foi perdido muito essa cultura, sabe? Às vezes de ficar mais no cômodo, no que é mais... É importante a gente falar, Nath, porque assim, como tu mesmo disse, né? Como tu nasceu num lar cristão, tu não teve experiências do mundo, né?
E hoje, talvez, é importante a gente falar essas coisas, porque pode existir pessoas que estão passando por isso agora, adolescentes, né? Que estão passando por esse Sim. período de dúvidas, de incertezas, né? Mas ter um testemunho assim é uma fonte de inspiração. Com Né? Eu certeza. tenho essas dúvidas, mas ó, a Nath já passou por isso. É um testemunho hoje, né? Sim. Um testemunho para a vida dos adolescentes que talvez estejam passando por isso, né? E me trouxe também uma compreensão melhor de tudo aquilo que meus pais estavam me privando. Eu mudei o olhar, digamos, de repreensão da parte deles para um Pra um olhar olhar de amor cuidado. e de cuidado, sabe? Sim, Justo. sim. De tipo assim, a gente já passou por isso, não quer que ela passe. Aham, entendeu? exatamente. Mas Só a que- gente, como pais, né? Hoje tu é mãe, tu entende isso. Com Né? certeza. Nós, como pais, muitas vezes a gente quer que os nossos filhos não passem por algo que a gente já passou. Mas às vezes É necessário. é necessário eles Às vezes passarem. é Eu aquele creio que mal na tua necessário. vida foi necessário tu Foi. passar para hoje tu ser essa pessoa que tu é. Né? Foi porque, assim, depois que eu retornei, o amor por Cristo realmente começou a fazer muito mais sentido. E eu dar valor realmente à presença de Deus, sabe? Sim. Por cada experiência, por cada situação. Eu consegui Sim. ver Deus va- com clareza, Sim, entendeu? valoriza, né? E hoje, quando tu olha para aquela menina que cresceu lá na igreja, é esse o sentimento que tu tem. É esse sentimento que eu tenho, sabe? De que, na verdade, por um lado, seria bom se não tivesse passado? Seria. Né? Também teria sido um testemunho de permanência, Sim, né? sim. Mas também foi necessário. Foi Sim. necessário para o meu crescimento como pessoa, também no ministério, de realmente dar valor, né? Porque às Sim. vezes quando algo está muito disponível, você não, que nem você me disse, eu não tinha o conhecimento da visão do mundo, né? De como o mundo funcionava. Então muitas vezes não dava valor, Exato, né? Via como exato. estar na presença de Deus como algo comum, como se todas as pessoas Exatamente. vivessem aquilo que Isso. eu vivia numa bolha, entendeu? É. E naquele momento eu rompi a bolha e eu disse, bah, naquela bolha tava muito bom. Tava confortável, tava, Tava né? bom. É. É porque naquela bolha geralmente os pais estão Estão ali abraçando, estão protegendo, né? cuidando, né? Cercando, de Então, cuidados, né? Sim. A gente quase não vê, não sente as coisas do mundo porque os pais estão ali protegendo, né? E até nessa questão do chamado também, eu não. Eu sentia forte, eu sempre amei, assim, tudo que é envolvido a artes, né? Inclusive louvor, dança, teatro, tudo. Mas eu não dava valor devido aos dons que Deus já tinha depositado na minha vida. Sim. Era algo secundário. Eu tinha meus pensamentos e os meus projetos terrenos aqui. Aquilo que eu sonhava e almejava. E via como um complemento, mas não como algo que era propósito O de propósito, vida. Entendeu? sim. Como hoje eu já vejo. Hoje tu vê, sim. Mas e tu sempre foi na área do louvor? Tu comentou agora da dança e tal. Tu Sim. chegou a participar Já de fez? dança? Sim, já fez? Já. dança, teatro, de todos os ministérios da igreja, gente. Como eu disse, Então era eu tinha muito razão quando te metida. falaram que tu era metida, né? Roubava os microfones. Mas pra assim tu cantar, aprendeu né? muitas coisas, né, Nath? Né? É verdade. Daí, Multitarefas dentro da igreja. isso foi muito bom, assim, principalmente. Mas quando- os membros da família pastoral, geralmente, eles são meio que multitarefas, sim, né? principalmente depois que o pai assumiu a igreja. Então a gente cuidou muito mais, É. até do financeiro, Sim, de tudo. é. Já tinha uma Geralmente- noção de tudo, né? Geralmente você vai ser o tesoureiro da igreja, você vai ser quem corta tudo Você isso, que né? vai limpar, você que vai organizar, você que vai ir, né? Nath, e o que as pessoas que veem a Nathalie hoje, veem você hoje, a ministra de louvor, não imaginam sobre você? Olha. Que você pode contar, assim. Eu vi lá a Nath hoje, uma bênção, né? Toda vez que você ministra, é uma bênção, a gente é tocado por Deus. Pode ser algo assim ruim, algo. Algo que né? Olha, eu passei aí nesse tempo, né, que eu saí teve, que nem eu disse, foi todo um processo, né? Sim. Tava junto aqui, mas a mente já tava Sim. lá. Tava lá nos propósitos terrenos, lá na frente. Isso aí. E aí, quando eu me desviei, aí aconteceu muita coisa, assim, sabe? Que as pessoas muitas vezes olham e não imaginam. Nem imaginam assim, que- Me envolvi com vícios, com coisas muito erradas, sabe? Tipo, a mente totalmente desvirtuada. Teve momentos que a minha mãe disse, eu nem te conheço mais. Então, Sim. hoje quem olha pra mim e vê
Nem sonha. Nem sonha. Nossa. Nem Tipo, sonha. sempre crescer. Às vezes até as pessoas têm essa visão de que nunca. Sim, a até pelo teu pessoa- histórico, né? Filho de pastor, Isso. né? Uhum. Família toda isso. cristã, E as né? pessoas esperam isso, entendeu? Sim, Também. Então é. ninguém imagina que teve um passado ruim, né? E eu acho que a partir disso, que nem eu falei, a minha identidade foi se formando, sabe? Sim. Realmente, né? Nath, e o que que hoje as pessoas que veem você ministrando louvor não imaginam sobre você? Olha, eu acho que essa em relação ao me desviar, né? Eu acho que ninguém imagina e ninguém espera, né? Como a gente comentou, vindo de um lar cristão, Uhum. então todo mundo tem uma imagem de como deveria ser, de como tudo às vezes, ai, mas às vezes quando eu começo a contar, meu Deus, isso aconteceu, mas por que que isso aconteceu? As pessoas Sim. ficam Como curiosas. assim? É, tipo assim, é tão bom estar na presença de Deus, como é que tu, sabe, fez isso? Só que é justamente, eu não tinha esse contraste, então eu acho que Uhum, eu precisei ter o contraste para entender, né? uhum. Mas assim, envolvimento com vícios foi algo muito ruim na minha vida, com pessoas, com ambientes, né? E tu sabe que mesmo naqueles ambientes eu me sentia deslocada. Sabe, às vezes o pessoal, meu Deus, mas tu é muito santa. Nossa, Só que, né? sim. Tipo, Mas aí se cumpre aquilo que a Bíblia fala. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Isso é eu, verdade. eu queria estar lá, mas eu não me sentia parte de lá, entende? Sim. É porque você não era de lá. Não É era de porque Né? lá. Você só eu vou te falar, estava eu vou lá. te falar algo, eu vou te falar algo e vou falar algo que nem eu falei pra Cláudia, que também a gente teve uma conversa quase parecida. Quem já pisou no Santo É. dos Santos É em isso aí. outro lugar, Ele gosta não de sabe cantar. viver. Mas é verdade. E é assim mesmo. A gente também, eu já passei por isso, sabe? O que você está Uhum. falando ali, a gente vê que as histórias começam a se Uhum. chegar uma perto da outra, porque a gente já como homens, mulheres de Deus, a gente já teve uma vida, a gente já passou por situações. É Sim. verdade. Então, ninguém é perfeito, ninguém é um querubim, porque se fosse, já não estava Aham. mais aqui também, né? Sim. Mas eu não sei, né? Pra vocês talvez passaram uma fase parecida, Uhum. mas pra mim, além dessa fase difícil, a fase mais difícil foi voltar. É. Não por falta de vontade, mas as coisas eu já estava, digamos, emaranhada nos pecados que eu não Sim. conseguia sair Sim. daquilo, sabe? E você estava, inclusive, longe dos seus pais, né? Você não Exatamente. estava mais aqui em Erechim. Exatamente. E teve um dia que eu recebi, foi um dia que também me marcou muito, que daí eu estava fora da igreja e eu recebi um convite para ir na Assembleia de Deus, que acontece os Gideões lá, né? Aham, Uhum. sim. Num culto de mulheres, uma tia do meu pai, uma prima do meu pai me convidou e eu fui com ela. E lá ninguém me conhecia, nem ela sabia que eu cantava, ninguém sabia do meu Aham. chamado, nada, assim, né? Para dizer, poderia ser alguém que tivesse falado, não. Uhum. E uma irmã, no final lá do culto, chegou em mim e disse para mim: você veio aqui, Deus te enviou aqui para te dizer que esse não é o teu lugar. E você sabe que cada vez que você fecha sua boca, né, para as coisas de Deus, tem pessoas que estavam precisando ouvir de você. Uhum. E você ia ser o canal e você fechou a tua boca. Meu Deus. Então, Uhum. isso, tipo, me Foi impactou. Tipo assim, sabe? Naquele momento, eu vi que a minha decisão não afetou somente a Somente mim. você. Sabe? Eu Uhum. deixei de cumprir todo um propósito que Sim. Deus queria me usar. E eu estava me fechando para aquilo, sabe? Meu Deus. Então, É forte. E aí, ela aí? depois falou também, né, que Deus já tinha falado comigo que eu levaria cura através da voz, né, palavras proféticas. Sim. E hoje, tudo isso tem se confirmado cada dia mais, Glória né? a Deus. Mas Mas ao e mesmo- quanto tempo tu demorou depois que tu ouviu essa palavra? Quanto Não, tempo tu aí demoraste? a partir deste momento, eu Hum. voltei para a igreja. Ô, glória. Mas assim, ainda que nem eu falei. Um pezinho meio aqui, outro devagar. ali, né? Exatamente. Eu pé. queria voltar, eu tinha fome de voltar, fome da Sim. presença. Saudades. 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 Mas eu não conseguia me entregar por completo, sabe? Sim. Parecia que eu me sentia. Porque o inimigo cria laços e embaraços, Exatamente. né? É E bem pra isso. jogar
também na cara. Tipo assim, você tinha tudo isso, você jogou fora e agora quer, tipo, né? Então eu não me achava mais merecedora de algo, sabe? Digna de estar. Digna de Sim. estar ali, de ter desprezado e voltado. Até teve momentos que eu passei, né, na minha cabeça, eu pensei, será que tem perdão, sabe? Meu Deus. Tipo assim, tipo Sim. assim, como se eu tivesse negado a fé e, sabe, me colocava muito Sim. nessa situação, né? Meu Deus. De conhecer a palavra, ter rejeitado e se ainda tinha espaço pra mim, sabe? E quanto tempo tu acha que tu lembra assim que tu ficou nessa assim, um pé aqui, um pé ali? É que daí, dentre todas essas histórias, eu conheci o SAMU. E o SAMU, ele era também um cristão desviado. Meu Deus, né? que dupla, hein? É. Samuel. E o nosso primeiro assunto, inclusive, foi sobre a igreja, gente. Sim. Foi o que. Olha só, foi os crentes desviados se Conver- encontram e a primeira conversa é sobre igreja. Olha se não é Deus na vida dessa É gente, verdade. né? E dali, daquele momento, ele também voltou a frequentar comigo, né? Só que aí, por exemplo, a gente começou a nossa relação de forma errada, né? Sim. A gente começou já a morar junto. Então, de fato, eu, digamos, fechei as brechas no momento que eu decidi voltar aqui para Erechim. O Samuel decidiu vir junto. E aí a gente decidiu casar. Tá. E aí foi o Vamos, momento vamos que... por partes agora. Calma aí, que depois tu vai falar do Sim. casamento, né? Vamos E, por Nath, partes. nesse tempo que você estava fora, você estava estudando também, né? Estava estudando. Você estava estudando e você começou a fazer design. Isso. Esse foi um dos motivos da tua fuga? Tipo, tu achou um motivo pra você ir? Na verdade, era um sonho de infância. Ah, tu Por já isso que tinha esse sonho. Porque, na verdade, foi isso que eu tava, antes quis dizer, né? Que eu gostava de louvar a Deus, mas eu não via como algo pro meu futuro, Sim. entendeu? Assim, como... Não digo como uma profissão, mas eu não via como algo para... Algo central, algo... era algo secundário. Isso. Entendeu? E aí, a design de moda sempre foi a minha paixão desde criança. Desenhava. E isso um pouco veio da minha mãe também. Porque ela trabalhava nessa área, incentivava. Então, isso desde criança foi se desenvolvendo, né? Teve uma fase que eu quase fui modelo também. Olha ela. Aí, mas era sempre nessa área, assim. Sim. Então, era um sonho. E aí, a partir ali dos meus 16 anos, eu conheci a universidade, a Univale. E de quando eu conheci a universidade, eu disse, eu quero estudar nessa universidade. E eu vou estudar e vou me preparar para ir para lá. E aí começou a época dos estudos, que ia ter Enem, enfim. E aí eu consegui bolsa 100%. Né? Que aí, na verdade, eu não teria condições de bancar a faculdade toda, né? Enfim, tudo que precisava, pelo menos a faculdade já estava garantida, né? Sim. Daí depois o Olha próximo só, passo era convencer os pais. Sabe o que eu tava pensando agora, Nath, quando tu tava falando isso? Ganhou a bolsa 100% e tal. Olha só como a gente não pode ir, né? Se basear nos acontecimentos, né? Sim. Porque se tu fosse pensar, né? Olha ali, Deus abriu essa porta, eu ganhei essa bolsa, é de Deus. Mas para mim era totalmente Entendeu? isso. Quando É eu fácil. abri o resultado, que eu vi que eu tava em terceira colocada, gente, eu fiquei tipo assim... Deus tá nesse negócio. Deus tá nesse negócio. Pra mim mesmo, é meu sonho se concretizando e, tipo, na verdade, de primeiro momento... Eu não achei que eu fosse sair da igreja, que as coisas iam mudar tanto, né? Apesar de eu estar mais desconectada, mas eu não pensava, não vou tinha sair esse plano. Não tinha esse plano. Eu fui com o plano de realmente de estudar. Sim. Mas é engraçado como os ambientes, eles... Influenciam. eles Isso é importante influenciam. também falar, né? E como é que foi a reação dos teus pais? Quando tu disse, pai, tô indo embora, quero estudar e tal. Assim, a minha mãe, ela foi contra. Ela não queria. O meu pai, de início, ele também não foi muito a favor. Porém, depois ele entendeu que era um sonho meu e aí também já puxou alguma coisa de infância, porque também uma época ele tinha um sonho, passou, acho que era para algo para futebol,
E a minha avó não Hum. deixou ele ir. E ele Ah. sempre ficou traumatizado na época com aquilo Uhum. que ele não conseguiu Sim. seguir aquilo que ele queria. Então, ele não queria que eu tivesse a mesma frustração, Uhum. entende? Então, Justo. eles, no fim, eles me apoiaram, Uhum. né? Aí, de início, eu fui para casa de uma senhora conhecida nossa, né? Que é, inclusive, é a avó do Gabi, do Roberto. Uhum. Uhum. E aí, esse tempo até eu andei, estava na linha, assim, né? Tinha Uhum. uma pessoa mais responsável por mim, me aconselhava, alguém que eu podia conversar, porque teve essa fase também em que eu me senti muito solitária. E aí que eu Sim. abri brecha para Sim. pessoas entrarem na minha casa, para más companhias, porque Uhum. eu queria me sentir pertencente, entendeu? Sim. Uhum. Eu não queria ficar sozinha, porque daí depois eu já morei sozinha, eu ficava o tempo todo sozinha, eu não queria mais Sim. naquele ambiente ficar sozinha, né? E a gente Uhum. sabe que, querendo ou não, quando a pessoa toma certas posturas, tem pessoas que não se Uhum. aproximam. É. E na faculdade, não sei, enfim, se todos os cursos são assim, mas no design de moda, assim, o pessoal é bem viradão, assim, É. sabe? Então, assim, cristão não tinha na minha turma. Sim. Eu era a única cristã até Sim. então. Aí já era um Uhum. desafio enorme, Era um né? desafio enorme. Porque É. até os próprios professores iam em festa e convidavam para Sim. festa. E aí você também sozinha, né? Isso. Num Queria mo- companhia, queria, né? E Exatamente. daí é aquela, de início você começa a ir e se controla, fica tudo bem. Aí outra vez Vai. você já vai dar uma brechinha. Uhum. E é aos Uhum. pouquinhos, sabe? Sim. Justamente Sutil. é sutil. E o inimigo ele age assim. Eu acho que se ele Sim. colocar uma pedra grande, a pessoa já se Já se assusta, liga. já se liga e Já já. se Sim. liga. Então ele É. vai de grãozinho, grãozinho, de pouquinho em pouquinho, até que Aham. você, quando vê, tá. Ele Tá, não é. assusta de cara, né? Ele Exatamente. Quanto vai... você não chegou a concluir, né, a faculdade? Não, eu fiz daí 1 ano e meio. Que daí Uhum. foi o momento que, na verdade, foi muitas coisas acontecendo. As coisas Uhum. começaram a, parece que regredir, sabe? Sim. E aí foi um momento que, inclusive, daí eu já estava namorando o Sim. Samuel. E eu Uhum. disse, olha, eu não tenho mais condições de ficar aqui. E eu vim aqui para estudar. Eu vim aqui para Uhum. fazer essa faculdade. Não tenho outro motivo para eu estar aqui. No sentido, E essa né, condição que tu diz Uhum. era o quê? Financeira? Tu não tinha mais. financeira. Na verdade, o que que acontecia, né? Eu trabalhava, de início eu trabalhei num restaurante, né, numa churrascaria, e eu conseguia conciliar com os meus Sim. estudos por causa dos horários e tal. Só que eu não tinha muita experiência de trabalho. A área que eu estava cursando dificilmente tu consegue estágio de início, tu vai Uhum. conseguir lá pelo 7º, 8º semestre, né? Uhum. Então, acabou que ficou limitado. Sim. Então, eu até comecei em outro serviço, mas não conseguia dar conta do aluguel, de todas as coisas Daí que pesou. tinha, né? Pesou E financeiramente um também. pouco assim, meus pais, eles ajudavam. Mas eu não queria depender deles, porque eu não, sabe, eu queria Sim. Uhum. tomar as minhas escolhas, fazer Aham. as minhas Tomar as escolhas. rédeas da tua vida. E querendo ou não, se eles ajudassem, Você. entendeu? Então eu Aham. ficava naquela de não querer pedir ajuda, Sim. mas não conseguia também dar conta sozinha, sabe? Sim. E aí nessa fase, assim, eu passei por muitos momentos difíceis, assim, Uhum. sabe? Às vezes de chegar dias não ter muito o que comer e aí se virar. Teve várias vezes gente que, por Deus, eu acho que era Deus que fazia alguém perder dinheiro. Olha Porque só. diversas vezes a gente achou dinheiro na frente do mercado e a gente conseguiu comprar exatamente aquilo que a gente precisava. Meu Deus. Então, tipo, foram muitas coisas. Mas, Olha só. enfim, até que eu caí em si, né? Que eu disse, olha, Filha pródiga. Caiu em si. preciso cair Preciso em voltar. si, Sim. sabe? E aí... Mas que bom. Mas Deus nunca me deixou padecer. E até nesses momentos eu pude Sim. ver a mão dele, sabe? Uhum. Ele E tu- estava cuidando, né? E tu pensa ainda terminar esse curso? Ou tem ideia de alguma Hoje em coisa dia, assim? Ou não. É algo que eu gosto muito de estudar, de ver conteúdo relacionado, Uhum. mas já não é algo assim que. Te chama mais atenção. Não é. Hoje- Já tem outras prioridades. Já tem outros Hoje tu prioridades. empreendeu em outro ramo. É que daí, depois que eu voltei pra cá, eu fiquei uma fase assim, meio frustrada, sabe? Porque pensa você sonhar com algo desde a tua infância, aí você Sim. alcança aquilo, aí não dá certo. Daí, e Uhum. agora? Qual que é o plano B? Eu não tinha plano B. Sim. Né?
E aí, quando eu voltei pra cá, assim, nossa, entrei numa depressão ferrada, assim, sabe? Que daí tinha momentos que eu me arrependia de ter voltado, que eu queria ir embora de Sim, novo. sim. Mas ao mesmo tempo, daí também era bom estar perto da minha família, né? Me Uhum. sentir acolhida, estar junto das pessoas Sim, que eu amo, né? sim. Então eu ficava naquela crise, né? Até que daí a minha irmã, ela me incentivou a fazer outra faculdade, que aí eu fiz administração. Uhum. Uhum. Aí eu fiz tudo, concluí. E hoje atuo na área, né? Que Uhum. cuido. Administra o teu negócio. Isso, exato. Uhum. Amém. Justo, justo. Amém. Vamos então falar um pouquinho da família agora, né? Família Já e que você falou do casamento. Samuel, né? Que daí ele também veio com você quando tu saiu de lá, Uhum, da onde você foi estudar, e veio com o Samuel, né? isso. Então vocês ainda não tinham casado, Não tínhamos casado, né? estavam só E aí, juntos. quando a gente voltou, até foi engraçado, né? Porque daí a minha mãe disse: Olha, eu não vou aceitar vocês dormirem juntos, vocês Sim. agirem como casado, que nem vocês estavam agindo lá. Então eu entrei e já tive que voltar às Se rédeas, alinhar, né? Me né? Se alinhar. alinhar. Isso aí, se E consertar. aí ele alugou uma casa, foi morar numa casa e eu voltei a morar com os meus pais. Só que aí veio outro detalhe, né? Depois que a gente mora sozinha e tem o nosso jeito de fazer as coisas, voltar com os pais não é nada fácil. Não pela questão, nossa, né, mas é que cada um tinha o seu jeito de Sim, fazer as coisas. Sim, e tu já né? estava acostumada a ficar, né? Exatamente, sozinha, No né? teu lugar. No meu jeitinho, né? Eu não lembro se antes tu falou aonde que vocês se encontraram lá, tu e Em o Balneário Samuel. Camboriú. Lá mas em que lugar lá? Na praia Na mesmo. praia mesmo. Uhum, Estavam lá na amigos em praia comum e aí. e se conheceram. A gente se E conheceu. começaram o relacionamento e vieram pra cá. Exatamente. E aí, depois, quanto tempo vocês ficaram antes de casar? Assim, Deixa eu ele ver. morando no lugar e tu com os teus pais de novo. Eu acho Mais que ou menos? Foi. Deixa eu ver, acho que foi em médio um ano. Pouco menos, assim, mas foi mais ou menos isso. Ah, deu um tempinho. E aí foi um tempo que a gente foi se firmando mais na igreja de novo. O Samu também foi se Sim. firmando de novo. Foi um processo para nós dois, né? Para ele Sim. foi um processo também de adaptação. Ele né? também era de família cristã já? Ou ele se converteu? Sim, ele tem histórico também. O tio, os avós que eram Aham. pastores Uhum. também, Uhum. né? Então, eu creio que apesar de como foi as circunstâncias, eu creio que também foi da vontade de Deus, Com sabe? certeza. Porque... Um propósito tinha em ele te deixar ir pra lá, né? Exatamente. Trazer o Samuel. Trazer Trazer o Samuel. Samuel. É. Ó, Samuel. Resgatar o ovelha Resgatar a ovelhinha de Ai, ai. Jesus. a ovelhinha de Jesus. E, Nath, teve algum momento marcante, assim, que vocês disseram, Deus confirmou o casamento de vocês? Deus está confirmando de fato, Deus está mostrando para nós que é isso para nossa vida. Ou vocês já tinham certeza, né? A gente já tinha, É. sim, sabe? Justamente porque eu vi no Samuel uma pessoa muito sincera, muito. Ele tinha exatamente as qualidades que eu via numa pessoa, sabe? Em quem eu queria me Uhum. relacionar. E- Bem diferente de você, que é muito importante também, né? Exatamente. Um no 12 e o outro não. né? É Senão- importante é. ter um equilíbrio, né? Né, Samuel é Mas eu senti isso, calmíssimo. assim, sabe? Que também teve um propósito em relação a ele voltar para as raízes dele, Sim. né? Para a igreja, Uhum. para aquilo que ele tinha aprendido de infância também, né? Então acho Sim. que foi algo muito importante para nós dois. Amém. E Com hoje certeza. vocês dois, depois vocês casaram, né? Sim. Casaram. E hoje servem. Os dois. Os dois servimos servem na os dois. igreja. E eu vejo que o Samuel, ele consegue ter uma visão diferente das coisas do que eu, entendeu? Às vezes eu Uhum. sou minha personalidade mais, sabe? Sim. Ativa, de Mais sanguínea. fogo na bota e, sabe? E ele já não, ele já tem mais calma, calmaria. toma as decisões mais, né? E Mais isso pra nós centradas, é com- muito bom, sabe? mais com o pé no Dá um chão que eles equilíbrio, né? Equilíbrio. É, porque eu vou dizer assim, eu às vezes sou meio nervosinha, quero tomar decisões. Eu acho que qualquer Aham. pessoa de Sim. tipo assim mais. Com o né? nosso temperamento, Com o nosso né, temperamento, amiga? né? É, o nosso Tem temperamento. que abrir essa exceção, com o nosso É, temperamento, né? É. A gente tenta tratar, né? E mas ele é difícil. consegue, aí que tá, ele consegue até nas coisas negativas, às vezes, ver as coisas boas, Uhum. né? Uhum. Que é às vezes o que eu não consigo fazer e ele E- consegue. porque assim, é uma correria, né, Nath? É, Trabalho, depois nós vamos falar dos filhos também, Sim. né? Trabalho, filhos, ministério, é uma correria, né? E conciliar tudo isso, né? Ele também trabalha sim. bastante,
E sabe algo que eu vi? De início, o Samuel, ele não servia muito de forma efetiva, como Sim. as Uhum. pessoas talvez esperassem. Ah, eu, por exemplo, tocava teclado, cantava, fazia mil e uma Uhum. coisa na igreja. Ele não tinha esse mesmo ritmo que o meu, mas porém ele me apoiava e eu acho que isso é o mais importante de tudo. Ter Sim. pessoas que te apoiem, entendeu? Uhum. Se precisava estar, ele me ajudava, Uhum. colaborava para que tudo acontecesse. Então, Sim. às vezes, nem sempre a pessoa vai estar na frente junto com a outra, mas Mas vai tá. estar lá dando suporte. Sim. Então, o Uhum. Samuel ele sempre Justo. foi suporte para tudo, sabe? Para Sim. tudo. Inclusive, depois que a gente teve os filhos, Uhum. sempre, sempre, sempre foi suporte para que eu pudesse também servir, sabe? Amém. Pois Vamos é, falar Nath, então da maternidade dos filhos dos agora, filhos, então. né? Porque, como tu falou agora, né? Depois do casamento vem os filhos, né? Sim. Para dar um outro E, significado, né? e vocês aí tiveram de primeira mão aí o Gael, né? Isso aí. O Gaelzinho. Gaelzinho. Tá com quantos anos agora o Gael? O Gael vai fazer 6 anos. 6 anos. Meu Deus. É, tá grandão, gente. Tá. Já Mocinho. se foi o bebê. É. Faz muito tempo. Mas logo Mas nem- veio outro. Mas nem o Ravi não é mais bebê, né? O Às vezes Ravi. ele olha pra mim, eu sou neném, e eu disse, Sim. Uhum. e você vai ser sempre a neném. Ai, Ai, queridos. e é muito legal, né? Tu vê, porque a história, tipo assim, tem a história do Gael, né? Mas tem a história do Ravi também. Tem, Né, tem a tem história do muita Ravi. coisa. Porque o Ravi, gente, vocês não sabem, mas É o nome dele era pra ser figura. outro nome, não era pra ser Ravi, tá? Gilson. Gilson. Depois a gente conta, depois. Vamos falar do Gael primeiro. Nath, Ai, ai. como que foi essa primeira gravidez? Como que tu descobriu? Como é que foi quando tu descobriu? Olha, foi uma loucura, assim, né? Porque, como você sabe, né, a gente até comentou aqui pro pessoal, eu sou a irmã mais nova, né? Minha irmã É. ainda não Uhum. tinha Não filhos. E aí a gente tava no nosso primeiro ano de casado e eu tava, enfim, numa troca de coisas assim, Uhum. e engravidei do Gael. Então, ao mesmo tempo foi uma surpresa, mas foi o momento em si era o momento do Covid. Então foi algo difícil nesse Verdade, sentido. foi 2020, né? Foi muito difícil. Porque aí, aquela fase da gravidez que a gente quer sair e aproveitar, eu fiquei entucada em casa. É. Aí não podia ir na igreja, não podia, Sim. né? Era só da consulta para casa. A gente passou também, eu passei por um período que a empresa onde eu estava trabalhando fechou. Uhum. Mas, e bem nessa fase eu descobri a gravidez do Gael. Né? A empresa quebrou e eu tava grávida. E aí? E assim, Como é que faz, né? É, Aí a gente é luta atrás de batalha. Aí Deus abençoou, colocou a mão, Glória a Deus. consegui ficar a gestação inteira com ele. Depois, os 6 meses, que seria em Uhum. relação à maternidade. Uhum. E aí, depois, tive mais 6 meses de seguro. Então, eu fiquei com o Gael 1 ano. Além da gestação, Sim. mais um ano. Mais um ano. Mais um ano com ele. Tipo assim, Ai, naquele bem importante. período que ele começa já a entender um pouquinho. Exatamente. E sabe? até pela questão da época em que a gente estava vivendo, Uhum. por um lado, Deus, eu vejo que Deus cuidou de tudo, né? Na hora a gente Sim. se assusta, não entende, mas depois, ao passar do tempo, tu vai entendendo, né? Aquilo que Deus vai Uhum. fazendo. E foi tudo tranquilo, Foi parto. tudo. Nas últimas semanas eu tive um pouco de pressão alta, né? O que Uhum. resultou ter que fazer a cesárea do Gael. Mas a gente viveu momentos, assim, muito maravilhosos, assim, durante a Uhum. gestação. A gente tem algo que eu nunca vou me esquecer, que foi quando eu já estava acho que já estava com 38 semanas, 37 semanas, alguma Uhum. coisa assim. Era mais Lá ou menos quase no finzinho, Aham, né? na finaleira. Uhum. E aí não tinha dado para fazer chá de bebê. Por causa da época Por da causa da pandemia, época. né? Uhum. Sim. E aí pessoas muito queridas se juntaram e fizeram uma charreata pra mim. Eu não fazia ideia, gente. Eu não fazia ideia. E aí a minha mãe, vai, põe uma roupa bonita. E começou a se ajeita. E eu tava Uhum. assim, tudo... Eu disse, mãe, a gente Como não pode nem assim? sair de casa. Daí ela disse, não, vai ali fora que tem um negócio pra te fazer. Ela começou a querer me Aham. me Daquele ludibriar, jeito né? dela, né? O Samuel também. E aí, quando eu saio lá fora, gente, olha, acho que tinha em torno de uns 15 carros, 20 carros. Meu Deus. Chorou E nada. Chorou E as nada. pessoas tudo passando, assim, sabe? E abençoando a nossa vida e demonstrando todo aquele carinho, todo aquele amor, sabe? E aquilo
foi Uhum. muito especial, sabe, pra mim. Muito Coisas que mesmo. marcam, né? Coisas que marcam. Foi. Eu fico sem palavras mesmo, porque foi um Uhum. momento assim que gera preocupação, né? Sim. Já ia quase ganhar o bebê dali umas semanas. Aí tinha essas questões da pressão Sim. alta, do Covid. Aí tu fica assim, meio, Foi né? Uhum. Foi um bálsamo para você. Foi. E depois de quanto tempo você já estava na igreja? Sim. Já estava sim. conosco lá na Casa Forte, Sim. né? Quanto tempo depois veio a surprise do Ravizinho? Então, né? Conta tudo, Nath. Ai, foi um susto, porque o Gael era muito pequeno. Ele tinha quanto, Nath? Ele tava, deixa eu ver, eles têm 3 anos de diferença, mas É? aí tem que contar. Em torno ele tinha uns 2 anos, Uhum. mais ou Dois menos. anos. É, pequeno. E aí, tava uma fase da gente descobrir, enfim, as coisas Uhum. com o Gael. E tava uma fase de adaptação, né? E aí, comecei a me sentir mal, assim, mas pra mim, não era gravidez, nem passava pela minha mente gravidez, né? Que daí eu usava o DIU, né? Sim, O pessoal DIU, de casa daí eu usava o DIU. agora entenderão. Cuidem com o DIU. Agora vocês entendem porque tinha Porque que ser seria chamada Dilson. Dilson. Ou E outro nome não vou falar. aí teve um dia, né, que o pastor falou que os ventres seriam abertos, né? É, E eu recebi, mas nem no Profeta. sentido de nenê, né? Eu disse, era outra situação, Era senhora. outra Dizia. situações, eram né? filhos espirituais, Mas né? eu creio que Deus tinha um propósito, né? E aí, num dia comum, a minha mãe disse, faz o teste. Eu disse, mãe, não é gravidez. Eu disse, vou ter uma consulta na semana. Faz o teste. Deus, então, Né? tá bom. E num sábado de noite, gente, nunca vou me esquecer. O Samuel tava colocando o Gael pra dormir. Daí eu disse, será que eu espero até amanhã de manhã pra fazer? Ele disse, não, pega, já faz hoje, né? Sim. Né? Aham. Aí eu disse, então vou fazer. E ele lá colocando o Gael pra dormir. Quando ele só escutou um grito. Ah! Lá do... Era eu gritando. Era o Ele, positivo. O que é que deu? E eu disse, positivo. Dele, tu tá brincando comigo? Eu disse, não, tô brincando. É sério, É sério. sério, serião. Aí depois já tinha consulta marcada e já foi. Ninguém acreditou que eu tava usando o DIU. Eu disse, gente, eu tô usando o DIU. Até que foi. Daí consegui tirar o DIU. Então daí a gestação foi mais tranquila. Tranquila. Nesse sentido. Do Ravi já foi bem mais, Sim. mais light. Sim, já tinha mais experiência também, né? Não tinha Sim. Covid. Não tinha tanta, digamos assim... eu tinha muita expectativa no Gael de ter parto normal, né? Sim, E aí, quando eu tive a cesárea, eu fiquei meio frustrada, assim, sabe? sim. Porque daí eu me preocupava muito como que eu ia fazer, não tinha ninguém para ajudar. A gente sabe que a cesárea às vezes é um processo Uhum. difícil, dependendo da pessoa. Depende da pessoa. Aham. Mas eu tive uma recuperação boa, graças a Deus. Até nisso, Deus foi muito bom. E aí, do Ravi eu já estava tranquila, entendeu? Eu disse, Sim. independente, cesárea, parto normal, Deus vai estar comigo. E Deus esteve comigo. em todo Olha só. momento. E o que tu acha que a maternidade mudou na Nath? Nossa, me amadureceu demais, assim. E eu acho que foi o momento mais, assim, que eu consegui entender meus pais. Que foi aquele girar de chave. Eu acho que a gente só entende os pais quando a gente é pai. É verdade. Né? Literalmente isso. É umas coisas assim Uhum. que só os pais entendem, É. só E- sendo. E a forma, assim, de como... eu tive o Gael, achei que eu não poderia ter esse amor, assim, de novo. E Sim. quando veio o Ravi, eu disse, gente, amor de mãe é isso mesmo. Uhum. Quando tu acha que Aquele ditado que fala que coração de mãe sempre cabe mais um. cabe mais É um. verdade, é Só que verídico. esses dois tão bons, senhor. Não vamos profetizar nada, Só não. filhos na fé. Não foi mais fazer nada com o Gil, né? Tá tudo, Não. tá tudo certo. daí eu fiz a laqueadura. Eu disse, eu Tu acho acha, que, né? fez a laqueadura para garantir. E Pra tu acha garantir. que esse teu amadurecimento, Uhum. essa tua nova forma de ver as coisas, mudou o teu relacionamento com Deus? Sem dúvida. Sim. Até teve uma pastora que me acompanhou lá em Balneário, naquela fase que eu tava. Uhum. Que ela me disse assim, Nath, tu tem que mudar os teus olhos em relação a Deus. Porque, na verdade, os meus pais, que nem eu falei, me criaram no caminho correto, mas meu pai era muito rígido, gente. Sim. E tinha que ser mesmo, né? Mas eu não entendia. E muitas vezes eu olhava Deus como um Como Deus Carrasco. rígido. Carrasco. Carrasco, que ia me Aham. punir
Em qualquer Sim. momento, sabe? Dá Aham. deslizada. Sabe aquele não vem pelo amor, vai vir pela dor? Sim, Eu Uhum. pensava exatamente isso a respeito de Deus. Por isso que eu sim. disse uma visão totalmente conturbada Se sobre de quem Deus Deus. é. É verdade. Entendeu? Mas muito relacionado a como eu enxergava, não o que foi me ensinado, sabe? Uhum. Mas a Sim. forma como eu via as coisas. Sim. Então aí teve um dia que ela me disse: Deus não é assim. Deus é um pai amoroso, sabe? E aí, a partir de tudo isso, foi fazendo cada vez mais sentido, sabe? Então, eu também Uhum. mudei os meus olhares em relação a Deus. Também, já naquele momento, mas mais a visão mais amadurecida ainda depois que eu tive os meninos, que eu disse, Uhum. realmente, Deus, Deus. Deus foi Aí tu muito conseguiu até ver o cuidado que Deus teve em todo o tempo, exatamente. até quando você nem estava na presença dele. Exatamente. Diversos Né? livramentos, diversas situações que talvez Deus estava ali o tempo todo, É, Uhum. provendo, aquilo que muitas cuidando. pessoas chamam de sorte, a gente sabe que é É cuidado de Deus, Deus, né? sem dúvida. Cuidado de Deus em todo o tempo ele cuida, né? Ele Dos é a nossa seus. sorte. É, Ele isso. é, né? É verdade. Nath, agora a gente quer entrar num assunto com muito carinho, É, tá? Com muito com carinho, muito carinho. respeito, É. sensibilidade e um momento de Uhum. muita profundidade, que envolve muito vocês, sabe? Assim, como pais, né? Uhum. Como foi vocês receberem um diagnóstico do Gael? Como é que Uhum. foi essa, como é que eu posso dizer assim, essa notícia para vocês? Tipo, Sim. a gente, O sentimento que vocês sentimento a tiveram, gente não tinha não. nem A ideia o que reação. poderia ser, entende? É que, na verdade, foi um processo bem doloroso, assim, né? Como eu fiquei com o Gael desde de bebezinho, né? Eu Uhum. consegui notar coisas de diferente nele desde bebê, Sim. Tu já sabe? tinha Uhum. esse Eu já, olhar, já. eu já percebia Sim. coisas, né? Mas chegou momentos até que eu conversei com pediatras, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Aí, de fato, quando ele entrou na escola, que algumas coisas pioraram em relação ao comportamento. Uhum. Aí, de início, eu me sentia culpada, porque as pessoas diziam que não era nada. Então, a gente pensa, então, a gente tá fazendo alguma coisa de Tá falhando errado. em No alguma que eu tô coisa. É. falhando, né? Então, esse momento foi muito difícil. Uhum. Um momento de a gente não saber, né, das coisas. Aí, o Gael, na verdade, a gente teve que esperar ele fechar 4 anos pra gente, de fato, fazer Uhum. uma avaliação. Porque quando eles são muito novinhos, Uhum. às vezes pode confundir. Sim. Às vezes pode ser Uhum. algum salto de desenvolvimento, alguma coisa da idade, Sim. da fase. Então, também para não ter um diagnóstico meio incerto, né, Uhum. a gente esperou. Então, esse tempo de espera foi terrível. Porque a gente via o Gael tendo alguns comportamentos que a gente não conseguia explicar, né? E aí também você não sabe lidar, você não sabe qual Sim. Uhum. atitude vai ser correta ou qual errada, né? Sim. Então, isso foi o mais dificultoso para nós. Nem foi a questão do diagnóstico, né? Pelo menos para nós, que eu sei que tem Sim. pais que Sim. sofrem com o diagnóstico. Mas com nós foi em relação a gente não saber o que era. A Aham. incerteza de eu me sentia no escuro, assim, de como é que eu posso ajudar, como é que eu posso fazer. Eu sei que ele Sim. está tendo determinados comportamentos, mas eu não sei o que Não sei o que fazer, fazer para ajudar. entendeu? Uhum. Então eu me sentia muito mal nesse sentido. Aí foi um Uhum. processo que a gente passou, fizemos uma primeira avaliação, deu incerta, né? Para alguns pontos deu ok, mas justamente a nossa maior dúvida, que era em relação ao autismo, Uhum. ficou uma incógnita, né? Uhum. Então aí foi outro período de Mais um tipo tempo assim, esperando. e agora, o que eu faço? Repito o teste, faço com outra pessoa, espero tempo. Aí surgiu a Ali, né, na nossa vida. A Uhum. Ali é um anjo, né? Beijo, Uhum. Ale. Beijo, Ali. Ela é um anjo, assim, na nossa vida, sabe? Ela, em todo momento, ela ficou do nosso lado, ela nos ajudou, ela nos apoiou, ela nos entendeu, né? E aí ela começou a cuidar, começou o processo dela cuidar do Gael. Aí Uhum. ela e a Vera fizeram as testagens e a gente finalmente chegou numa conclusão, que foi o TDAH e TOD, com o Uhum. autismo descartado, né? Uhum. E aí que clareou. Tá, agora nós sabemos mais ou Como? menos o que é, Uhum. como a gente pode agir. Às vezes a gente ainda tem dúvidas, né? Não acerta em tudo. Uhum. Mas aí que deu um novo horizonte, sabe? Da gente Uhum. entender como auxiliar ele, porque a gente só ouvia dos profissionais. O Gael tá em fase de sofrimento.
Meu o seu Deus. filho está sofrendo. E aí, quando você ouve isso, Meu Deus. Uhum. tipo, a gente como mãe... É tudo que uma mãe não quer ouvir. De tipo assim, que a gente quer tomar a dor do nosso Sim. filho. E eu vi que ele estava em sofrimento e não poder ajudar, isso era a pior coisa. Então, quando a gente teve o diagnóstico, assim, eu nunca questionei Deus em relação ao porquê, sabe? Porque eu acho que em tudo ele tem um propósito. Então, Sim. eu nunca questionava no sentido, ai, Deus, por que tu fez ele assim? Não. Sim. Quanto a isso, o coração de você estava Estava tranquilo. super tranquilo. A gente só queria, de fato, saber o que era. Para pra saber saber como lidar, como para lidar. ajudá-lo, né? E Isso aí. graças a Deus, assim, o Gael tem evoluído, tem a vinda do Ravi, gente, por isso que eu digo, na hora a gente não Deus entende, sabe, mas né? Deus sabe. É. A vinda do Ravi, assim, que a gente achou que a minha preocupação era interferir, prejudicar, porque era bem aquela fase que a gente não sabia o que fazer. Uhum. O meu medo era como é que eu ia, sabe, conciliar os 2 filhos. O Gael entender, porque ele era novinho, que tinha vindo um maninho, mas que não ia tomar o lugar dele, entende? Já cuidados que uma mãe Sim. se preocupa normalmente, Uhum. mas eu me preocupava muito mais em relação à situação dele, né? Sim. E no fim, assim, olha, a melhor coisa que aconteceu na vida do Gael foi o Ravi. Ai, querida. Porque assim, ó, eles são muito parceiros. Eles são. O Gael evoluiu muito, muito por ter esse irmão, por querer cuidar, por querer proteger. Sim. Então, assim, ó, Até, Deus até a questão da fala, da né, Nath? fala, Uhum. nossa. Meu Deus, ele desenvolveu Muito. muito rápido a fala dele. Muito, Muito rápido. Claro que a gente teve acompanhamento de alguns Sim. profissionais, né? Mas assim, ele Não, mas eu digo, depois que começou o Sim. acompanhamento, foi muito Foi rápido a muito evolução rápido. dele. era exatamente o estímulo que estava faltando, entendeu? Sim. Que ele precisava. Uhum. Então, assim, a vinda, que nem eu disse, a vinda do Ravi, assim, veio para somar, né? Eles se dão super bem, o Ravi, ele vai, digamos, ele trabalha pontos no Gael que ele nem Aham. percebe que ele tá sendo trabalhado. A questão da paciência, que é justamente pontos difíceis para ele, né? Por causa do Todd, enfim. E graças a Deus, Deus sabe, né, o que Uhum. faz. Sim, sim. E hoje eles são os parceirão, Ah, sim, né? eu vejo que os dois Sim. eles não se largam, né? Não. Assim, é humano e humano. Ah, dá os. Ah, sim, sim, dá os né? tilt de vez em Crianças, quando, né? mas isso é normal. Não. Mas Normal. assim, o amor deles, assim, é muito lindo, lindo de é ver, lindo. sabe? Uhum. E, Nath, quando vocês receberam, de fato, esse diagnóstico, assim, chegou algum momento vocês pensarem, nossa, como é que vai ser o futuro do nosso filho? Como é que vai ser a situação? Isso às Sabe? vezes é uma coisa que a gente pensa até hoje, né? Eu sei que é algo que eu tenho que confiar em Deus e crer que Ele sabe do melhor, assim como Ele fez Sim. até hoje. Uhum. Mas a gente pensa, né? Como é que vai ser no futuro? Como é que vai ser em Ele é adulto. adulto? É. Porque hoje ele é uma criança, então as Uhum. pessoas também têm essa visão mas e certos comportamentos, se ele tiver na fase adulta, como agir, Justo. né? Na situação, tem muitas situações, né? Não digo que é a situação dele, em que o Todd piora, se torna outras coisas. Então, em vários momentos eu pensei, Uhum. sabe? Como é que vai ser? Sabe? Como é que vai ser num Sim. ambiente de trabalho, num ambiente escolar, já nessa fase da adolescência, que já é uma fase difícil, né? Sim. Nessas condições, que na verdade o TDAH todo mundo sabe mais que é o déficit de atenção com a Uhum. hiperatividade, né? Mas o Todd, ele é o transtorno do opositor. Então, o Gael, ele confronta muito, sabe? E autoridades. E Uhum. essa é a minha preocupação, digamos assim, Sim. nesse ambiente em que ele tem que se submeter a autoridades, como ele vai agir, Uhum. entendeu? E os médicos, enfim, os terapeutas, não sei como que chama o É profissional. neuropediatra, neuropsicopedagogo. Os médicos, enfim, que Uhum. cuidam dele, eles te explicaram, assim, se muda, se a pessoa, com o amadurecimento da idade, ela se torna mais tranquila, Sim. tem mais controle sobre si. A tendência Sim. se Eu controlar, creio né? que talvez seja tenha mais dificuldade na fase da infância, da Claro que adolescência. se tu for olhar muito pela questão médica técnica, né, é falado que ele vai precisar de remédio a vida toda, Sim, que ele vai precisar de terapia a vida toda, mas eu creio que Deus Deus pode mudar esse pode diagnóstico. mudar, né? Sim. Não digo que pode curar,
né? Ou Uhum. também, de alguma forma, isso ser trabalhado nele que sirva para o reino de Deus. Eu creio nisso, sabe? Sim. Talvez essa personalidade forte, Até porque ele também vai buscar, né? Ele também vai ter Exatamente. a entrega dele, a busca dele. Exatamente. Então, né? Então, É, eu com creio que certeza. hoje também a gente tem procurado criar bases na vida dele, né? Sim. Como eu tive, né? A gente, né, tem momentos com Deus e com eles em casa. A gente enfatiza muito isso, porque que nem eu falei, eu vi meus pais lendo a Bíblia em casa, meus pais orando, meus Sim. pais dando testemunho, não só, eu Uhum. tô aqui Não na só igreja no falando, domingo, não né? só falando, Sim. né? Eles foram testemunhos vivos dentro de casa. E é assim que eu quero que meus filhos vejam a gente, sabe? Sim. E sejam assim pras, E seja assim com os seus filhos É. e assim por diante, né? É. Isso mesmo. E, Nath, passando de tudo isso, a gente sabe que, como tu é ministra de louvor, que muitas vezes ministrar quando está tudo bem, está tudo certo. Você vai lá, ministra, é uma maravilha, né? Uhum. Porque você está bem, né? Agora, quando você passa por esse período que você vê que realmente a tua fé tem que estar em Deus, não tem outro lugar para estar, né? Recebe um diagnóstico desse, como é que o que que você diria hoje, assim, tipo, ó, passamos por esse processo, sabe, assim, Uhum. ministrando, adorando a Deus, mas com o coração doído, porque com certeza tu recebeu um diagnóstico que você não espera do filho, né? Uhum. Isso dói no coração. A gente mesmo, a gente falava, sempre Sim, se vocês falou, né? A acompanharam, gente né? Sim. acompanhou, sabe que não deve ser fácil, porque a gente não viveu isso, entende? Assim, mas Uhum. a gente imagina que não deve ser fácil. E daí, como tu ministra de louvor, como é que foi tu estar ministrando louvor, Uhum. está ali levando o povo a adorar a Deus, mas às vezes com o coração machucado? Sim, teve momentos, na verdade, eu precisei de um tempo, né? Sim. Uhum, Precisei de um tempo para processar tudo isso, para ser cuidada, né? A gente precisou desse tempo, que nem eu digo, eu acho que mais eu do que o Samu, o Uhum. Samuel nessa parte ele é, como é que eu posso dizer? Ele é mais maduro nessa parte, ele Sim. Ele consegue consegue lidar melhor. lidar melhor com É. as coisas, uhum, né? Eu sou mais emotiva nesse Uhum. sentido e eu não conseguia, como é que eu posso dizer? Eu não consigo transparecer a alegria se eu não tô alegre, uhum, É. entendeu? Então teve muitos dias que eu disse, olha, eu não tô bem, não, hoje não vai, sabe? E Uhum. graças a Deus, né, todo mundo compreendeu essa fase nossa, estiveram do nosso lado. Hoje eu já consigo, sabe, ministrar mais crendo que Deus está Uhum. no controle, sabe? Sim. uhum, E claro, precisei Mas desse teve esse tempo período, né? precisei, sabe? Sim. Precisei, até porque eu digo assim, não dá para também manter uma máscara, né? De Não, você fingir que tá não tudo dá. bem Sim. e quando uhum. não Quando tá, não tá, tem que dizer que não tá e tem que que não procurar tá. ajuda, Exatamente. né? Não é porque a gente Exatamente. é cristão que a gente é imune. Uhum. Exatamente. A gente passa pelas mesmas coisas que todo mundo É. passa. A diferença é que Deus Sim. está no controle. E a Uhum. gente sabe, mas às vezes é difícil. É São difícil, momentos que, né, são difíceis da gente passar mesmo com fé, com né? certeza. Mas hoje eu vejo que também, enquanto muitas vezes eu ministrei com o coração doído, Deus Sim, estava me curando. Deus estava me curando. sim. Uhum. Muitas vezes eu ministrei coisas para a Para igreja que você. Deus estava tratando em Ministrando para mim, estava ti. É, ministrando comigo, sim, Uhum. sabe? E eu acho que a ministração justamente é essa também, né? Deus sempre ministra com nós sim, antes e sim. depois com a igreja, Justo. né? Uhum. Uhum. Com Então, certeza. hoje eu vejo muito isso, né? Se antigamente eu não tinha um testemunho, Olha hoje só, Deus está forjando é, muitos é muito testemunhos. Uhum. testemunho mesmo, porque tu é super jovem, né, Nath? Quantos anos É, tu tem? 26. 20. Olha ali, 26 anos, com toda essa carga. Olha ali, quem Tá tava com medo de não começando. ter testemunha ali, agora É, tá começando tá ainda. transbordando de testemunho. E tu sempre foi muito envolvida, né, Nath? Eu lembro que tu ia. Sim, Nossa, eu olhava pra ela cantando e pulando lá em cima com aquele barrigão, e dizia: Meu Deus, Nath, vai nascer essa criança nesse palco, mulher. Tu sempre, né, nunca deixou de fazer, né? Tu sempre foi muito, sim. muito correta no teu. Sempre foi, né? Olha, eu sirvo a Deus com alegria, assim. É. Eu
Por isso que eu não consigo. A questão de se expressar às vezes é negativo, mas Sim, às vezes tem sim. pontos muito positivos. Uhum. Eu, quando eu tô na presença de Deus, que eu tô alegre, eu não consigo ficar parada. Eu não consigo. Até quando tava grávida, eu não Aham. consigo. Sim. Aquilo transborda dentro de mim, Sim. sabe? Então eu não Uhum. consigo ficar parada ali, engessada, eu não consigo. Eu tenho que, Sim. de alguma forma, explanar aquilo que eu tô sentindo, a minha Aham. felicidade, aquilo que Deus tá no momento Tá falando, fazendo Tá ali. né? Tá falando. fazendo Na tua vida, na né? minha vida. É que pra você transmitir, você tem que viver, né? Uhum. Isso que a gente falou com a Cláudia também, né? Isso. Sobre você, o secreto, sobre toda a Sim. preparação, sobre tudo aquilo que tu faz nos bastidores, Exatamente. né? Que quando tu chega ali, muitas vezes vai acontecer em outros momentos também, com certeza, de você ir ministrar com o teu coração dolorido por alguma coisa que aconteceu, Sim. Uhum. né? Mas sabe assim que eu vejo cada dia Deus renovando essa alegria dentro de mim, sabe? Que Glória a muitas Deus. vezes teve momentos que não tinha, sabe? Não Sim. estava mais feliz assim com as situações. Sim. Momentos que eu tive ansiedade, porque aí com a situação eu sempre tive um problema com ansiedade, né? Desde Uhum. ali da adolescência, a depressão, passei por Sim. fases assim. Então, essas crises às vezes vêm, mas Sim. graças a Deus hoje sei lidar melhor. Mas Uhum. Deus aos poucos está renovando a alegria dele, sabe? Na minha Uhum. vida, Uhum. sabe? O cálice está se enchendo novamente, Glória a sabe? Deus. Nath, Glória. e teve alguma canção específica ou alguma palavra que nesse período Deus mostrou, te deu ou falou contigo? Olha, sem dúvida, uma das canções assim que mais me marca é nesses momentos difíceis que eu passei é Aquieta Minha Alma. Assim, realmente. Oh, aquieta minha alma, tá em alta, hein? Agora voltou a ficar em alta, né? É. Mas foi um louvor assim que desde que se originou, né? Aham. Que agora foi regravado, mas Sim. desde quando surgiu, foi um louvor que falou muito, muito do meu coração. Justamente por essa questão de ser muito ansiosa, de confiar no amor de Deus, Sim, confiar, né, naquilo que Aham. Ele E tem. teve alguma oração, assim, que foi muito difícil tu fazer? Uma oração que tu, sabe? Que tu, Ai, num momento de dor, assim. Teve sim. Foi assim na gestação do Gael, assim, sabe? Uhum. Que era um momento que eu me senti muito solitária, que eu me senti muito triste. Foi um momento de angústia e realmente as lágrimas foram consolo, sabe? Uhum. Deus estava ali cuidando, sabe? Então, que nem eu falei, foram, na verdade, muitas vezes, até ultimamente eu tenho tentado me encontrar Uhum. mais nesse sentido. Mas em muitos momentos eu vivi tipo um carrossel de emoções. Oscilando muito. Oscilando muito, muito, Uhum. inconstante nessa questão das emoções. Foi, na verdade, assim, hoje a gente vai identificando, né? Mas foi sempre uma área que o inimigo agia na minha vida e tentava agir era nas minhas Nas emoções. emoções. Nas minhas Sim, emoções. sim. Sempre, sempre, sempre. E aí vai, e daí acontece, né, algo com os filhos, daí sim que pega na emoção mesmo, né? Porque a mãe, ela é muito apegada, né? Eu falo por mim, né? Sim. A gente Ah, tem... é pegada mesmo. Ainda mais quando é menino. Aí é muito apegado. Nós temos 2 meninos, vamos fazer o quê, né, Nath? É verdade. A gente se apega. Não, mas a mãe tem esse laço maior aí, porque Sim. gerou, carregou, né? E é E o pai difícil fica, pra o pai gente. fica onda nessa história. Não, aí. o pai tem um papel sabe muito importante. E sabe que teve alguns momentos que eu disse, meu Deus, eu me vejo muito no Gael. Essa energia toda, sabe? Eu me vejo muito nele. Porque quando eu era criança, eu era exatamente assim. Pois é, fiquei sabendo ali. Não acreditei. Exatamente assim. Não acreditei. Tanto que eu Num pensei, primeiro será que eu tinha um diagnóstico que não sabia? Foi na base do laço que eu aprendi. Antigamente funcionava, né? Funcionava. Antigamente funcionava. E não é tão antigo assim, não. Quem também, nunca não levou um laço que atira a primeira pedra? É verdade. Né? Quem ajoelhou no milho também sabe, né? Ai, Jesus. Não sei. Essas coisas eu não sei, Eu Nath. Essas coisas eu não sei. Como eu disse, meus pais eram rígidos, gente. É.
Não, mas deu Hoje- tudo certo. Hoje eu disse, eles são Deu tudo Nutelinha certo. com os netos, né? É, Mas não, mas é que tá dentro da normalidade, tá né? tudo Então tá certo. dentro do Eles normal. fizeram o papel corretíssimo. Exatamente. Pai é uma coisa e vô é outra É coisa. verdade, é Né? verdade. O pai é pra ensinar, eu vou pra estragar. Então hoje nós podemos dizer que a fé de vocês não foi uma fé qualquer, né? Foi uma Não. fé gerada ali no Em vários momentos em de várias. dores. Foi uma coisa que foi trabalhada ali por Deus, né? Através de todas as Exatamente. situações que aconteceram na vida de vocês, geraram a Nath e o Samuel de hoje, né? Duas pessoas mais Exatamente. amadurecidas, mais firmes no propósito, Uhum. né? Mais centradas, entendendo os seus certeza. papéis, né? Hoje em casa, na igreja, entendendo, né? O propósito Sim, de Deus na vida de como vocês. eu falei, né? O Samuel, ele serve também, mas o suporte que ele me dá com os meninos, eu só consigo servir porque ele é esse Sim. suporte para mim, Sim. né? Em vários momentos, porque senão a gente sabe, com criança pequena, não é Sim. fácil muitas vezes, né? Você tem que estar Sim. antes na igreja, fases às vezes que tá na introdução alimentar. Gente, ele foi sempre muito presente, Sim. sabe? Muito, muito com os meninos, assim, não tem do que me queixar, sabe? Glória a Deus. Benção. É verdade, né, Nath? E a gente sabe, né, que o amadurecimento que nasce no fogo da provação muda a nossa forma de Com enxergar as certeza. coisas, né? É. A gente certeza. começa a enxergar totalmente diferente, né? Então, vocês passando por todo esse processo aí, com certeza muita coisa tem mudado na vida de Com vocês, certeza. né? Eu digo assim, a gente passou por plantios ruins, colhemos, Sim. né? Mas há a época que a colheita começa a ser, né? A semeadura começa É aquela colisão Uhum. das Aham, colheitas, né? isso. E hoje a gente tem vivido muito isso, sabe? Deus tem abençoado, provido em tudo. Eu consigo ver a mão de Deus em tudo, sabe? Uhum. Desde a área familiar, ministerial, casamento, em tudo, Uhum. sabe? Deus sempre cuidou, sempre, sempre, sempre. Então, é uma coisa assim que eu tenho muito gravado no meu coração. Aquele questionamento, será que Deus vai me receber de volta? Ele recebe. E ele faz Recebe. tudo novo. E ele transforma. E ele escreve uma história. Tu sabe, Nath, que ontem eu tava lendo Lucas 15 e tava que é a parábola do filho. Tem em Lucas 15 também a parábola do filho pródigo. E aí eu tava pensando sobre isso, né? Que o filho pródigo, quando caiu em si, por isso que eu te falei antes, é a filha pródiga. Lembrei que eu tinha lido, né? Quando ele caiu em si, ele resolveu voltar. Mas tem um detalhe lá na palavra que diz que o pai já viu ele no caminho. Então quer dizer o quê? O pai já estava esperando o tempo esperando ele todo retornar. ele voltar, né? Então assim é com a gente. Eu creio nisso, que o Senhor tá ali Ele esperando. tá sempre de braços. E a hora que abertos você esperando. decidir voltar, ele te encontra no caminho e te traz de volta. Justamente é esse processo de você abdicar, né, das brechas, enfim, fechando as brechas que a gente abre, né, Sim. né, que eu abri, e dando ouvidos para a voz de Deus, né? Sim. Tampando as Uhum. outras vozes, ignorando as outras vozes e Sim. seguindo a voz de Cristo, né? Sim. Porque o inimigo, que nem nós estava falando, ele vem para acusar, ele vem para dizer que não tem mais chance, que não tem, que é o fim. E a gente conhecendo as nossas falhas, muitas vezes a gente pensa, mas é verdade. Né? Vem aquela, né? Que muitas vezes a gente acha que tem que ser merecedor, mas a graça não é por merecimento. Por né? merecimento. Uhum. A graça é. E quando a gente entende isso, a gente consegue se entregar e ver que Deus está ali esperando. Sim. Basta a gente tomar uma postura Sim. de voltar, de mudar de rota realmente, né? Sim. Uhum. E Nath, assim, a gente já falou o que Deus fez através da vida do Gael, o que Deus fez através da vida do Ravi, né? Como Deus tem mudado a história de vocês através desse diagnóstico aí. Mas eu queria saber de ti o seguinte, porque você vem desde lá, de criança, teus pais lá numa igreja conhecida, sabe? E hoje fazem quanto tempo que você está na Igreja Casa Forte? Eu acho que faz 4 anos. 4 anos. É. 4 anos. E como é que foi esse processo, tipo, voltar para chegar até ali, sabe?
E eu me lembro muito bem A tua audição. a da tua Ele tem audição, eu tenho gravado gravado a tua até hoje. audição, Nath. Tá, eu tenho gravado, gente, ó, se precisar, eu mostro. Não vai mostrar, não. Não, que ela não tem. Ela canta super bem. Ela canta super bem, Eu gente. não Mas eu sei, evoluí, graças Eu a acho que ele é Deus. teu Só, fã. Não só que sei. aquele dia lá, ela me enganou, porque ela começou a cantar toda assim, sabe, assim, daí eu disse, Sim. Aí eu até cheguei em casa e disse pra Maria, a Nath canta super bem, né? Tá Uhum. gravado, né? Tá gravado. Mas como é que foi esse processo de você chegar e dizer assim, cara, eu vou pra audição lá, eu já fazia um tempo que você tava na Sim. casa, Fazia um já... tempinho já, né? Na verdade, eu ficava entre aquela, assim, né? A gente saiu bem, enfim, do nosso ministério, Sim. do outro ministério, não saímos brigados, nada. Mas eu queria um tempo sem servir, sabe? Uhum. Só que eu digo Quem assim, nunca? ó, o Sempre a chamado... mesma coisa. Quem nunca que atira a primeira pedra? Mas o chamado, ele te Durou encontra de um pouco, né? jeito, sabe? Tanto que quando nós começamos a frequentar a casa, eu falei pro Samuel, eu não quero que ninguém saiba quem eu sou. Cantora. Eu disse, eu não quero que ninguém saiba que eu canto. Eu falei, Nada. eu quero ser desconhecida. Mas nem de cantava, então, primeiro no louvor. momento. Quando tinha louvor, tu nem abria a boca, né? Pra ninguém ouvir. Pior que abria um balão atrás e não queria que soubessem, né? Mas assim, no sentido de que a gente queria Ser Ter- cuidado, ter estar... passar por um Sim. momento de cuidado, né? Sim. E aí, só que aí foi queimando o Começou, coração. né? Começou a queimar. Aí a gente foi já se entrosando mais. Só que pra nós, a casa, assim, foi um divisor de águas, assim. Uhum. Que eu falei, a gente servia no outro ministério também, fomos muito abençoados, né? Foi o pastor que me batizou, Sim. me apresentou desde criança, sou muito grata a eles, né? Só que chegou um momento que a gente não sentia mais que aquele era o nosso lugar. Uhum. E chegou no momento que aí eu disse, olha, pastor, né, o antigo pastor, a gente sente que aqui não é mais o nosso lugar, né? Eu Uhum. sinto que, enfim, né, amo a vida de vocês, não tenho nada contra, mas sinto que Encerrou esse ciclo. esse ciclo, né? E eu disse, e eu acho justo eu vir aqui pro senhor e falar isso, É uma forma de né, honrar, né? do que daqui um pouco eu estar ali tocando, cantando e às vezes a gente sabe que as pessoas comentam, fulano foi em tal igreja, Uhum. Sim. foi em outra igreja, e eu não queria passar por isso ou tipo não falar pra eles e estar Sim. indo conhecer outros lugares. E aí chegou foi num domingo seguinte, eu e o Samuel não queria deixar de ir na igreja, né? Eu disse, hoje vamos aonde? Que agora eu já falei com o pastor, né? Eu quero ir Uhum. conhecer outros lugares. E aí ele disse, nós tinha visto para ir numa igreja, numa outra igreja. E aí era um dia bem chuvoso, assim, sabe? E aí a gente morava no Zimmer, que é um bairro Bem próximo pertinho. da igreja. Da igreja. E aí eu vi um story do Gabi, O Gabi o Rodrigues. Rodrigues. E aí, sobre a igreja. Eu disse, olha, amor, eu disse, eu não conheço essa igreja, eu nunca ouvi falar. Aí ele disse, eu Nunca também nem nunca... vi. Daí eu disse, eu também não conheço. Daí eu disse, a gente podia ir, né? Eu falei, o horário do culto é parecido, a gente tá mais perto, né? pertinho. Outro dia a gente vai naquele outro lugar. Uhum. Eu falei, vamos na casa. E aí a gente chegou na igreja, assim, impactou aquela recepção, assim, toda calorosa, alegre. Uhum. Aí o Samuel até me olhou a tua cara, né? E aí a gente foi, e foi um dos cultos mais demorados da casa. Acho que durou umas 3 horas. E assim, pra quem veio de um lugar que o culto tinha 1h30, bem cronometrada, tudo certinho. Sim. E pra um culto de 3 horas. Só que, gente, a gente não viu a hora passar. Foi um louvor maravilhoso aquele dia. E aí também a pregação foi assim, a forma como o pastor foi explicando. A gente, tipo assim, era sobre ele estava pregando sobre as 2 árvores do jardim. E aí foi um culto assim que fluiu. Assim, a gente nem viu a hora passar quando o Samuel disse, meu Deus, já é quase 10 horas. Aí eu disse, pois é, amor, que bênção, né? Foi Nem provada no fogo, eu disse, então. a gente cada pouco olhava Ficava olhando o relógio. em outros lugares, né? Eu dizia aqui, meu Deus, a gente nem viu a hora passar, né? E aí a gente saiu, eu disse,
Ele me perguntou, tu quer conhecer outros lugares? Daí eu disse, eu acho que não. Acho que Acho que não. Acho que vamos ficar por vamos aqui. tentar. E aí foi que a gente começou a frequentar realmente a casa. Daí Uhum. logo começamos a participar de célula. Uhum. E aí a gente foi se entrosando, né? Só que aí eu cheguei na igreja, eu não queria ser conhecida, mas já Sim. sabiam que eu era filha. Sim, várias pessoas te Pra conheciam. desespero do pastor Hilde, né? É. Que daí diz que falaram, chegou a filha de um pastor aí. Agora sim que o negócio vai ficar, a treta vai ficar feia, né? Aham. Sim. E aí, mas assim, enfim, as coisas foram fluindo com o tempo. Uhum. E pra mim, estar na casa hoje é um marco muito especial pra mim, sabe? Que nem eu falei, foi um divisor de águas na nossa vida. De tudo que a gente tem vivido de propósito, de tempo de alinhamento, né? Porque sempre tem Sim. coisas pra alinhar. Sempre. E E sempre vai Deus- ter. E sempre vai ter. Sempre vai ter. E assim, a gente amadureceu ainda mais nesse período, né? Então, somos outras pessoas, né? Quem às vezes conhece a gente antes, né? A gente Uhum. não é mais Sim. a mesma pessoa, sabe? Glória a Deus por Glória isso, a né? Deus. Ah, Porque com certeza. esse é o nosso caminhar com Cristo, né? É. A gente vai sendo transformado de glória em glória. Eu quero saber de ti, quem que tava cantando aquela noite lá na igreja, quem que tava ministrando, você lembra? Bah, eu não lembro, eu acho até que era você. Será? Você e a Cláudia. Ah, estavam cantando escudo, então, Ah, com tá. certeza. Era isso que eu- E eu acho que um Escudo. dos louvores foi o escudo. E se eu não me engano, outro foi o Com Muito Louvor. Ah, então era Ah, Cláudia. então era Cláudia. Era eu- hinos mais antigos. Sim. Assim. A Dávila já estava? A Dávila chegou no mês seguinte, eu acho. É, que É. eles estavam naquela transição, né? De ela Isso, vir isso do aí. Rio e tal, né? Isso aí. Então acho que era nós que estávamos Era lá. sim, era né? sim. Eu tenho Sim. quase certeza que era vocês. É. Amém. Mas amém. importa que o O que Senhor apareça. é o que a O gente Senhor sempre que tem fala. que Eu disse aparecer. que o É. louvor foi maravilhoso, irmão. Eu já Eu queria disse, dizer que a gente eu tava quero cantando. saber, quero saber. Nossa. Não, gente, não. Não, que, não é isso, que a não. glória seja Era sempre o só nosso pra Senhor, saber. né? Não, Era mas só não pra deixa saber. deles ter Sim. sido instrumentos, né? Sim, Sim, claro. Com certeza. Claro. Assim que eu ia te pedir, teve alguém já que chegou e falou pra ti, cara, olha, hoje tu ministrou, Deus falou tanto comigo, Já. Deus falou. Já. Isso é tu tão sabe- legal, né, Nath? Sabe? A É Cláudia também legal, compartilhou sobre legal. isso. Mas tu sabe que às vezes eu fico meio... Assim, eu não sei muito o que Tu falar não pra sabe pessoa. receber direito? Aí é todo mundo assim. A Nath, Tipo assim, É. eu não sei se eu falo, tá bom, obrigada. E a pessoa fica tipo, ai, eu não deveria ter falado. Eu não sei, É. tipo, sabe? Porque, na verdade, não é algo que é pra gente se gloriar, né? Porque Sim. é Deus na nossa vida. mas tem que saber receber. Mas também tem que saber Sim, receber, né? Sim. Mas é que eu acho que essa questão de muito, você foi muito, eu era muito metida, muita coisa assim. Sim. Tu tenta não que eu tento não ser assim, Uhum. né? Mas não quero que transpareça que eu estou sendo assim, Sim. porque de fato Uhum. não sou assim, Sim, mas Sim. Uhum. às vezes por ter esse jeito, todas as vezes pode, tá sendo meio metida, se acha, né? E na Uhum. verdade não é. Porque, na assim, verdade, a gente tem entendido, Nath, que Deus usa pessoas. sem Uhum. dúvida. Então, ele vai te usar, ele sempre te usa quando tu ministra o E na louvor. verdade eu certeza. digo assim, é sempre por meio de pessoas. Sim, Foi por Uhum. meio de pessoas que eu voltei para Cristo. Sim. Aquela palavra meio dura, mas sim. que uma pessoa estava disponível. Uhum. Ali, Sim. não me conhecia às vezes. Já pensou se a pessoa tivesse ficado insegura É, e não falado? e não falasse. Uhum. Exatamente. Aí eu ia Com para certeza. casa. Né, Aí às vezes- entra aquilo que tu falou antes, quando Deus falou contigo que você tava com a tua com boca a boca fechada. fechada. Porque as pessoas que tu alcança, Nath, eu não vou alcançar, Exatamente. né? E assim sucessivamente. Então, cada um tem o seu chamado, tem Por isso as eu pessoas vejo, que vão vir através da vida de cada um, né? Uhum. por isso hoje assim eu tenho muito no meu coração que aonde eu tô, se há a oportunidade de falar de Cristo, eu falo. Sim. Sabe, inclusive lá no mercado também, sabe? Às vezes surgem situações e tu vê o quanto as pessoas estão sedentas às vezes por um abraço, É. Uhum. sabe? Por um Uhum. Com tudo bem, certeza. um tudo bem Sim. sincero, né? Sim, Não um claro, tudo não bem, só pra... tipo, Sim. só por Sim. perguntar, Uhum. mas um tudo bem sincero. E é disso Sim. que as pessoas precisam. As Uhum. pessoas lá fora estão sedentas, né? Uhum. Às vezes de alguém perguntar como é que você tá. Nath, eu vou te perguntar, existe algo que você veja assim, hoje eu tô ministrando, não tô legal e tal coisa, mas hoje aconteceu algo dentro da igreja que eu vi que a glória de Deus foi... Nossa, gente. Existe alguém, um termômetro dentro da igreja? Eu fiz essa pergunta para nossa Cláudia. irmã, nossa amiga Cláudia, e ela respondeu algo que eu também sinto,
sabe? E talvez você possa responder essa pergunta, não entende Eu, desse pra fato. mim, o termômetro, assim, da igreja é o pastor Eli. Ó, Pastor Eli, você é o termômetro da igreja. Com Pastor Eli. certeza. Olha, Confirmado. Que a ela pergunta vai lá de- atrás pra interceder. É, eu não sei, a pastora Eli, meu não, Deus. olha, Mas olha, que bênção, né? ela A disse gente que tem ela pra... eu conversando com ela, eu tava conversando com ela inclusive ontem, dela disse, Jeff, assim, ó, eu tô vendo os flash e tal, coisa assim, eu tô vendo que tá sendo muito bênção, sabe, assim, esse projeto, chamados, ela vai estar aqui conosco agora Vai nessa estar. próxima semana, né, e ela me falando, ela disse assim, ela disse, eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural através desse Com projeto. certeza. Diz ela assim, e ontem, ela falando ontem, sabe, para mim assim, ela disse assim, ontem ela, no caso, ela disse assim, algo me trouxe à lembrança aquilo que Deus estava falando para nós, sabe, naquele dia do encontro lá com a Mari e tal, que Deus falou assim, 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 assado, mostrou para mim o que estava acontecendo e já está acontecendo, Mas pra mim, sabe? é muito sobrenatural. Porque no meu natural, tu sabe, né, Nath? Tu me conhece. Sabe que eu jamais ia estar aqui. É. E nós temos muita coisa, né? Que nós Uhum. temos que melhorar, né? Em toda a Mas questão. isso é com Sim, sim. tempo. Mas eu digo assim, é Deus, é um projeto de Deus. E a gente está fazendo porque é um projeto de Uhum. Deus. Então, isso eu creio que acontece muito contigo também, porque tu já teve que ministrar no momento de dor, tu já passou por incertezas, tu já passou por tanta coisa. Tem áreas ainda que são confrontadas, né? Eu digo Sim. ainda a parte do louvor é uma área cômoda, né, pra mim. É uma coisa que eu amo fazer, Sim. né? Inclusive, tem coisas que Deus fala assim que eu vou dizer, a gente entra em confronto. Uhum. Mas eu sei que se eu quiser andar no propósito, eu vou ter que Sim. obedecer. Tu sente que hoje, Nathalie, o chamado do louvor é o teu chamado principal? Sim, mas tem Com outras coisas? com outras Deus já coisas. falou contigo Já. sobre isso? Você Uhum. pode Já. compartilhar com a gente, querida? Então, né? Fala Deus aí. me pega justamente naquilo que eu falei que, Senhor, isso não. Ai, meu que Deus. é o chamado pastoral. Uhum. Aham, viu? Cara, isso. Mas você tem uma escola muito buena. Só que é a questão assim, sabe? Mas você é diferente. É, Você é original. é. Mas eu digo, é uma área de confronto pra Sim. mim, assim. Principalmente sabe? para pessoas como nós, Nath. Tu sabe que isso tem sido confronto. Eu digo pra mim também, Só sabe que, assim. foi determinadas vezes que foi falado a mesma coisa, sabe? Uhum. E eu creio que é da parte de Deus, porque são pessoas usadas por Deus. E pessoas que nem poderiam se falar. Sim. E foi usado Mas, as Nath, mesmas. eu E vou- aí tu vê Justo. o quanto é Ô, Deus Nath, mesmo, vamos sabe? vamos ser rasgado, que nem diz o pastor. Tu sabe. Tu sabe dentro de ti. Com Tu certeza. tem essa certeza. Só É. que às vezes a gente Acho tem que que- ouvir, né? Mas e a gente tem a uma gente coisa. sabe. né? É porque é difícil. Não é É. fácil tu receber uma palavra assim. É. Porque o ser pastor, hoje em dia, no meio de tantos bons pastores e tantos maus pastores, é bem complicado. Com certeza. Né? Porque as pessoas elas já ficam meio assim, né? Então tu É. tem que... E eu digo que é algo que, na verdade, o tempo todo tu tem que estar equilibrando ali. Sim. Tem que ser um Uhum. equilíbrio. E é muito sério. Né? Porque se tu se fecha muito, é ruim. Se você se abre muito, também é Também é ruim. ruim. Sim. Né? Se você dá muita liberdade, é ruim. Mas também Uhum. entender, é uma coisa que é muito... Você tem que ouvir os outros, mas tem momentos que você também tem que... Então, é muitas Exato. coisas que você tem que levar muito equilibrado, entendeu? Justamente. É. Justamente. E quando há um desequilíbrio, dá problema. Uhum. Dá problema. sim. E o mais importante de tudo, né? É ser uma pessoa que ouve ao Senhor. Exatamente. Que faz aquilo que o Senhor manda. E entender, Mari, que muitas vezes Deus vai dar um direcionamento que as pessoas não vão entender. Exato. E não vão concordar. Exato. Mas é o direcionamento de Deus. É. Né? Eu Exato. acho que Com isso certeza. às vezes é o mais de você, digamos, não digo uma aprovação, né? Sim. Mas supondo que Deus está dando determinada direção que é totalmente ao contrário do que as outras Sim. pessoas esperam que você tome. Uhum. Eu quando É penso... momentos difíceis. Eu quando penso nisso, eu lembro, sabe de qual história da Bíblia? Da história de Samuel com Saul. Quando Saul tinha que matar todo mundo lá, e ele não matou todo mundo, ele deixou o rei
E Samuel foi lá e matou. Ele falou, não, né? Então, tipo assim, às vezes o pastor tem que fazer isso, sabe? Essas Exatamente. coisas que mexem com E que não são as decisões ovelhas fáceis, e né? que não, só que Deus mandou, tem que fazer, né? É Então, verdade. essas coisas são Justamente. coisas que realmente trazem um peso, É. né? Porque você é a voz de Deus. É Então, verdade. é uma responsabilidade muito grande, né? É. Não que o louvor não seja, porque você está ministrando ao Senhor. Também né? é. Mas eu digo porque o pastor, ele lida com problemas diretamente Sim. Sim. Com as E- ovelhas, com as né? ovelhas, pastor né? tem que ter cheiro de A ovelha, gente, né? a, Tem gente que do, a estar... gente do louvor, querendo ou não, a gente não lida com esse tipo de Não. problema, Você né? só Você derrama ministra. o bálsamo, entendeu? Isso. Às vezes confronta, mas Isso. normal. Derrama ali no coletivo, né? O Isso, cuidado pastoral, ele isso. é individual, né? Isso aí. E hoje muitas pessoas, elas não entendem esse cuidado. Sim. Né? Elas não querem. Elas Na não verdade, querem. tem muitas pessoas que querem mudança de vida, mas não querem o confronto. Uhum. Querem só ser confortadas. E essa é a parte difícil, né? Com certeza. E Nath, assim, ó, para nós partir já pro finalmente, encerramento e tal, o que você diria hoje para um pai, para uma mãe que estaria passando talvez por um diagnóstico que vocês passaram? Que mensagem você deixaria para essa família hoje? Acreditar que em tudo Deus tem um propósito. Ele sempre faz o melhor. Por mais que a gente não entenda, ele está no controle de tudo. Amém. Né? Eu digo assim, se o mar na tua frente está fechado, ele vai abrir o mar. As coisas vão acontecer. De alguma forma, o nome de Deus vai ser exaltado. Jesus está no barco. Jesus está no barco. A tempestade vem, mas ele está no barco, tá a ali. gente está seguro. E se ele não estiver no barco, ele vem sobre Ele vem as sobre águas. as águas. Com Isso aí, certeza. sabe? Com Exatamente. certeza. Então é isso que eu digo, é crer que Deus tem o melhor, né? Em meio a um diagnóstico, em meio a um momento difícil, em meio a um momento, às vezes, de estar desacreditado, Deus sabe de todas as coisas, né? E se eu digo assim que, às vezes, isso, né, também está trabalhando algo em mim, está gerando um testemunho. Sim. E eu acho que é muito importante a gente entender isso, que o processo do esmagamento, ele vai agregar valor. Ele é difícil Sim. passar, certeza. mas ele Agrega vai valor. agregar valor lá na frente. Nós falamos sobre isso com o pastor, né? Eu acho. Sobre o processo do esmagamento da azeitona. Uhum. Quanto mais prensa, mais valor de óleo. E é exatamente hoje que eu entendo isso, sabe? Que os problemas, eles não são para matar a gente. Não. Não, eles são para extrair coisas boas. E Coisas quanto boas, mais, né? justo. Quanto mais Deus tem planos, mais a gente passa por situações. Então é aquela, se a luta tá Uhum. difícil, é que a vitória vai ser grande. Vai ser Isso grande. é verdade. A vitória Total. é certa. Total verdade, né? Hoje a gente Nossa. crê dessa forma, né? Que é assim que a gente crê. Que Deus está no controle de todas as Sim. coisas e aquilo que a Bíblia fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Exatamente. Se a gente está Exatamente. passando, né? A gente ora, a gente está em oração, está buscando e está passando, é porque Deus está permitindo, porque ali na frente Uhum. tem um Com propósito. certeza. né? E o que a gente tem que fazer é confiar, ser forte e corajoso, É. né? E não desanimar e se esforçar e seguir E dar aquilo sempre o seu melhor, e entregar o seguir- melhor. Exatamente. Exatamente. Até no momento de dor. Sim. Fazer com excelência aquilo que Deus. Entregar o melhor que certeza. você tem naquele Com momento, né? Porque eu digo assim, teve vezes que, né, que eu não ministrei, mas teve vezes que eu ministrei machucada. E que Uhum. Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza. Se Uhum. aperfeiçoou exatamente naquele momento difícil, Deus Uhum. usou. Uhum. Com né? certeza. Glória a Deus. Mas assim, Nath, antes de nós fazer os agradecimentos, como de costume, a gente vai fazer uma oração Amém. juntos, né? Pra gente depois fazer os agradecimentos e encerrar essa nossa, Amém. esse nosso bate-papo tempo, esse de bate-papo hoje. juntos aí. Amém? Amém. Queria agradecer, né, pelo convite de vocês. E que Deus use vocês cada vez Amém. mais. E que Amém. mais histórias, né, venham ser Sim. trazidas à luz, que possa gerar cura, transformação na Amém. vida. Todas as que Deus quiser. Todas as Uhum. que Deus Todas quiser. as que Deus quiser. E logo também a gente vai estar trazendo de novo a Nath aí, só pra gente falar de louvores outras, mesmo, Pra gente de fazer palavra, falar de algo de sim. Deus. Hoje ela abriu sobre a sua família, abriu sobre o que Deus tem feito de milagre, mas logo ela vai estar falando Amém. as coisas que Deus tem prometido para ela, porque ela recebeu uma promessa esse final de semana passada e minha gente...
Que Saiu Deus de tem Trás algo das natural para Malhadas. fazer na vida Eita, dela. glória. Lembrei da Sim. Ludmilla na hora. Ia cantar aquela música pra ti Nossa, já. falando nisso. Te tirei. Antes de tu encerrar, Não, te chamei, te chamei. tu sabe que o que ele falou, né? Não temas. Aham. E eu não sei se vocês leram o script, o versículo que mais me marca é Josué. Josué. Uhum. E é não Não ter. toda. Seja Não te forte. mandei eu ser forte e Seja corajoso. forte e corajoso. Não temas, nem temas desanime. Porque Não eu desanimes. sou o Senhor. Uhum. seu Estou Deus, contigo. por onde quer Porque- que andares. é. Aí Amém. que tá. Ô, glória. Vamos Deus orar, sempre então? confirma, né? Senhor, querido Amém. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo. Sim. Senhor, por tudo que tu Jesus. tens derramado e por tudo que tu irás fazer ainda, ó Pai, através, Senhor querido, desse podcast, ó Pai, através, Sim, Senhor Deus. querido, dessas imagens, Amém. do que nós falamos aqui, dos testemunhos, ó Pai, aqui Sim, Deus. falados, Glória a contados, ó Deus. Pai, que sejam para edificar vidas, ó Pai, Em levar nome vidas de ao teu Jesus. reino, Senhor Em querido. nome Pai, de nós te Glória a pedimos, Deus. Senhor, sobre a vida, Senhor, da Nath, do Samuel, do Gael, do Ravi, ó Pai. Em Abençoa, nome de Senhor, essa Jesus. família, ó Amém. Pai. Glória a Deus. Guarda eles, Senhor, em todo tempo em tuas mãos, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, abençoa, Senhor, cada um que está escutando agora, ó Pai. Que eles possam ver, Senhor, a tua mão de milagre sobre a vida Amém. deles, Glória sobre a a Em família nome de deles, ó Pai. Jesus. E que a tua graça se estabeleça em um nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Senhor. E Glória a você Deus. curta, compartilhe, manda lá para um amigo. Né? E aí, galera, segue nós lá, segue nos o sigam no YouTube. Chamados. Nós estamos aí para edificar o reino. Que Deus te abençoe e que você viva sempre o melhor do Senhor. Amém. Obrigada, Nath. Obrigado.